Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Uma vez mais o Senhor permite que estejamos juntos, diante desse Senhor tão precioso, tão maravilhoso. Confesso a vocês que eu estou respirando um pouco o momento que tivemos aí tempos atrás. Amados irmãos, nós devemos entender que o partir do pão é a reunião mais elevada da igreja. Nós, de maneira especial, vimos que a mesa estava no centro. Por quê? Porque Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Como nosso irmão muito bem disse, quando trouxe algumas breves palavras, inicialmente, que esse é o momento onde nós não pedimos nada para nós simplesmente focamos toda a nossa atenção, todo o nosso coração, àquele que deu a vida por nós naquela cruz. É o momento onde nós provamos do seu profundo amor. Há um texto na palavra de Deus que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, o Senhor morreu por todos, logo todos morreram. Essa palavra constranger, muitas vezes, na sonorização, na nossa língua, ela pode ter uma conotação negativa, mas é exatamente o contrário. Uma das melhores versões que eu percebi para essa palavra constranger significa o amor de Cristo nos aperta com força e não nos deixa ir. O amor de Cristo nos aperta com força e não nos deixa ir. Nos atrai, nos abraça. Então esse é o teu Senhor. Esse Senhor maravilhoso que veio a este mundo. Ele trocou os seus palácios de marfim. Ele trocou a adoração dos anjos. Ele trocou a coroa de ouro que estava sobre a sua cabeça. E veio a este mundo para marchar para uma cruz. E ali suportar sobre a sua santa cabeça uma coroa de espinhos. Que Senhor é esse, amado irmão, amada irmã? Deixe-me dizer algo. Hoje há um homem sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Mas se você puxar a lente e verificar direitinho a pessoa desse Senhor amado que reina, você vai perceber que há feridas nas suas mãos. Ele carregará pela eternidade as feridas em suas mãos, em sinal de amor por você e por mim. Você e eu ganharemos um corpo glorificado igual ao dele, excetuando as marcas. Por quê? Para que nós sempre nos o quanto Ele nos amou. Ele preferiu vir a este mundo, morrer, a viver sem você. Que Senhor é esse que nós temos? Você conhece o Senhor mais lindo do que esse? Não, né? Não existe. Esse é o amado da nossa alma. Esse é aquele Senhor que veio a este mundo com a intenção clara de manifestar o seu mais precioso amor naquela cruz. E é debaixo desse nome precioso que nós estamos reunidos nessa manhã. E lembrando daquilo que o nosso amado irmão falou ontem à noite, quando ele jogou todo o farol naqueles textos de Zacarias, de Jeremias, de Isaías, mostrando que o renovo é este Senhor glorioso. E nós podemos ver e contemplar a sua linda face em 4 aspectos. Ele é o grandioso rei. Ele é aquele que verdadeira não somente reinava como reina todo sobre esse universo, mas ele é o servo. Ele também é o Filho do homem que se identificou conosco. Mas ele também é um Filho de Deus que realizou uma obra maravilhosa para nós. Mas que Senhor glorioso é esse que nós temos? Realmente Ele constrange nossos corações. Ele nos abraça de modo apertado e não nos deixa ir. Cada vez que mais conhecemos esse Senhor, mais nós nos apaixonamos por Ele. Ele é lindo. Nós começamos a ter uma comunhão de intimidade com Ele. Que realmente Ele continue a ganhar nossos corações. Nesse tempo que temos tido juntos, que o Espírito ganhe mais nossos corações. Vamos novamente orar, pedir que o Senhor nos ajude uma vez mais nessa manhã, trazendo o seu falar ao nosso coração. Querido Deus e Pai, uma vez mais nós estamos reunidos nesse lugar. E o nosso desejo
é que tu fales pela tua palavra. Continue a falar através do livro de Tiago a nós. Nós contamos com o socorro do bendito Espírito Santo, para que a tua palavra seja vivificada em nossos corações. Como nós precisamos da unção do Espírito, que livremente Ele esteja passeando em nós, entre nós nessa manhã, que Ele realmente jogue todo o farol na pessoa gloriosa daquele que é o amado da nossa alma. Então, amado Pai, é isso que nós te pedimos nesse precioso nome, o nome do teu Filho bendito Jesus. Amém, Senhor. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Tiago, capítulo 1. Eu vou, juntamente com os irmãos, fazer uma leitura. Aí vamos mostrar um pouco daquilo que ontem nós tratamos com os irmãos, ainda que de maneira muito breve, e vamos avançar no encargo que temos para estar partilhando a vocês. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Até aqui a nossa leitura nesse momento, irmãos. Disse ontem, amados irmãos, que esse livro, o livro de Tiago, composto de 5 capítulos, tem 108 versículos. E exatamente metade desses versículos, 54, são versículos exortativos. E também disse ontem que o tema central dessa carta vislumbra uma única realidade: fazer um chamado ao povo de Deus a uma maturidade, a uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida que nós possamos viver além do véu, uma vida que nós possamos de fato contemplar a beleza dele. Então essa é a finalidade maior do livro de Tiago: chamar o seu povo, o povo de Deus, a uma maturidade espiritual. E para isso, o que nós fizemos? Nós dividimos, todos esses capítulos, toda esta realidade da temática de Tiago em 6 assuntos. O primeiro assunto nós tratamos ontem, possivelmente a gente deva tocar depois em alguns aspectos que podemos ainda mencionar. Mas o primeiro assunto de Tiago em relação àqueles irmãos era trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, porque aqueles irmãos estavam debaixo de uma grande perseguição e, especificamente, quase que pontualmente, pelos seus próprios patrícios, os judeus estavam perseguindo. Nós já detalhamos algumas coisas, o motivo pelo qual eles estavam nessa peregrinação, nessa dispersão, quando aconteceu isto. Mas o objetivo principal, então, inicial de Tiago era dar uma palavra de encorajamento. E nós estudamos um pouco sobre os versos iniciais, quando Tiago nos diz as surpreendentes palavras que devemos ter por motivo de toda alegria, ou passarmos por várias provações. Aí nós colocamos a palavra alegria ao lado da palavra provação, e vimos que essa palavra, para nós, elas se conflitam. Mas dentro do propósito de Deus, elas simplesmente se unem de maneira maravilhosa. Por isso que a vida cristã é uma vida paradoxal. Entristecidos, mas sempre alegres. Nada tendo, mas possuindo a tudo. Quem vai compreender isso? Então essa é a realidade. Então Tiago, ao escrever esse primeiro assunto com aqueles irmãos, Tiago estava mostrando: olha, vocês têm um motivo de toda alegria. Porque nada vai chegar à vida da nova criatura, do Filho de Deus, sem que passa pelos olhos iniciais do Senhor. Há um texto na Bíblia que diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só que texto interessante. Essa palavra oculta não tem aquela ideia de que você guardou um objeto na sua casa, lá no seu armário, e foi tão bem guardado que você perdeu de vista. Não é essa a ideia. O oculta significa estar diante dos seus olhos.
Ou seja, nós estamos diante dos olhos do Senhor constantemente. Então nada, absolutamente nada pode chegar a nós sem ter o crivo da autorização do nosso Deus e Pai. Então, meus irmãos e irmãs, estamos em tribulação? Essa é a ideia. Não tem nada de errado acontecendo. Esse é o propósito de Deus para nós, para que nós sejamos edificados. Então Tiago estava buscando trazer àqueles irmãos essa compreensão mais clara das provações na nossa vida. Aí nós abrimos vários textos ontem para os irmãos. E nós dissemos então que Tiago tinha um outro importante assunto, e esse nós vamos nos deter hoje, vamos ter que dividir em duas sessões, hoje e amanhã, para completarmos. Tiago vai falar assim: eu quero lembrar vocês a respeito da gloriosa obra de salvação que Cristo Jesus realizou por vocês naquela cruz. Aí nós tínhamos pontuado, e hoje nós vamos pontuar simplesmente os versículos 17 e 18 da leitura feita. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui. Então Tiago, ele fala assim: eu quero lembrar vocês de uma gloriosa obra que Cristo realizou naquela cruz. Mas o terceiro assunto, na sequência, nós vimos, alguns textos, mostrou-nos que Tiago está alertando, exortando aqueles irmãos a viverem uma vida de coerência. Uma vida que, na realidade, possa ser constatada não só no nosso falar, mas também no nosso praticar. Conforme nós lemos ontem: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Você vai lá no espelho, olhou o espelho e falou: olha, vai ter uma sujeira aqui. Aí você vai para o outro lado, você esquece a sujeira, o espelho cumpriu a sua função, mas você se rebelou contra o espelho. A palavra de Deus é o espelho, a palavra mostra para nós. Mas se nós, ouvindo a palavra, vendo a palavra, sendo tocado pela palavra, e nós viramos as costas, continuamos como tal, porque nós não obedecemos, nós não nos rendemos à palavra, conforme nós nos rebelamos contra a realidade do espelho. Então, Tiago nos chama para uma vida de coerência. É isso que Tiago está fazendo aqui. Mas o quarto assunto, tão importante como este, é exortativo novamente. Eu falo assim: eu quero falar para vocês de um problema sério, um problema que destrói a Assembleia. Olha, a igreja ela suportou o ataque das feras. O povo de Deus morreu comido por leões, suportou a espada romana, suportou o gnosticismo, suportou o modernismo, suportou todo esse processo do racionalismo e manteve-se em pé. Mas uma coisa destruiu e tem destruído as assembleias: a fofoca, a maledicência, a crítica, a contenda no meio do povo de Deus. Conforme citei o Otmani para vocês ontem. Então, assim, essa é uma realidade importante. E o Tiago, ele viu que esse assunto é tão importante que nos 5 capítulos ele fala desse assunto. E, de maneira especial, o capítulo 3, ele faz um apanhado geral, exegético, sobre todo esse assunto. E mostra-nos o terrível problema da língua. É totalmente exortativo. Mas na sequência, esse é o quarto assunto, o quinto assunto, ele vai falar o seguinte: olha, eu quero alertar vocês do perigo do mundanismo. Adúlteros, adúlteras, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. É o que a palavra de Deus está nos mostrando. E o que nós observamos no contexto da igreja pós-moderna? Ela está importando tintas pretas para pintarem os seus templos de reunião. Está importando as músicas do mundo para que possa ser colocada. Isso tudo com o desejo de atrair o mundo para dentro da reunião da igreja. Isso é absurdo. Cuidado com o mundanismo. Isso é mundanismo. Tudo que não passar pela cruz é mundano. Tudo que chega a nós e não passa pela cruz, pode saber que tem um cheiro de mundo aí. E por fim, a sexta colocação, o sexto assunto de Tiago, compondo todos esses 6 temas que eu coloquei para vocês, diante do tema maior, ele fala que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. Aí citamos os textos. Então esses 6 assuntos, eles corroboram para apontar para o assunto principal, um chamado a vida de maturidade, uma vida diante do Senhor. E nós expusemos ontem aos irmãos
penso da melhor forma possível, né? Que o Senhor nos ajude. Então, que verdadeiramente nós possamos ser tocados por essa realidade. Antes de entrar propriamente dito no assunto de hoje, né? Que é a lembrança que Tiago estava dando àqueles irmãos a respeito da gloriosa obra de salvação, permita-me lembrar aqui dentro desse contexto, né? Tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações de uma irmã, uma mística francesa, chamada Madame Guyon. E ela, por causa da sua fé, ela foi lançada numa masmorra. E viveu e morreu dentro dela. Mas era impressionante, quanto mais exprimida ela era, mais manifestada a vida de Cristo se fazia através dela. E ela disse as ousadas palavras que foram as seguintes: devemos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem. Beijar as mãos das pessoas que nos ferem. Você já pensou sobre isso? Isso significa o quê? Ter toda alegria o passar por várias provações. Isso é cristianismo. O cristianismo tem essa característica. Por que será que o Senhor Jesus Cristo, ele disse aquelas ousadas palavras no Sermão da Montanha, né? Olha, aquele... Antes disso ele fala assim, não resistais ao perverso, não é isso? A Bíblia fala resistir ao diabo, mas o perverso não é para resistir não. Não é impressionante isso? Mas diz assim, todo aquele que vira a face direita, volta-lhe também a outra. Não está escrito lá? Aquele que demandar contigo a túnica, dê-lhe a capa. Aquele que te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2. Jesus está querendo complicar a nossa vida aí. O Sermão do Monte, na realidade, é uma complicação da vida do cristão. Era mais fácil viver debaixo da lei. Jesus fala assim, olha, não adulterarás, está escrito lá, mas eu digo, mas se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. Fala, Jesus, é mais fácil a lei. Não é uma coisa meio maluca isso? Mas é. E por que Jesus disse aquelas ousadas palavras? Está dentro desse assunto aqui. Como que eu vou ser ferido na face direita e vou voltar à esquerda? O que Jesus quer nos mostrar com isso? Primeiramente, quando nós sofremos aí um ataque na face direita, devemos voltar à esquerda, o que significa face? Significa honra. Nós não temos mais honra. Nós vivemos pela honra daquele que morreu por nós naquela cruz, irmãos e irmãs. A honra é dele, não a nossa. Não é? Aí, demandar contigo a túnica, dê a capa. O que significa? Fala de possessão, de posses. Nós não temos mais nada nesse mundo. Nada. Nós temos Cristo. E a promessa dele de que nada, absolutamente nada, faltará. Em terceiro lugar, ele fala assim, olha, te obrigaram a andar uma milha, vai com ele 2. O que significa isso? Vontade. Nós não vivemos mais pela nossa própria vontade, vivemos pela vontade daquele que morreu e ressuscitou por nós. E isso tem uma outra lição importante, porque o cristianismo começa na face esquerda, começa na capa entregue e começa na segunda milha. Apertou sem abraçar. Não é? Vocês percebem a distância que nós nos encontramos nessa realidade? Como que nós vamos ter motivo de toda alegria ao passar por várias provações? Então, esse é o contexto. Como que Madame Guyon chegou àquela situação, beijar as mãos das pessoas que a feriam, que nos ferem? Como? Se não for pela obra da graça em nós, pela obra da cruz. Amanhã, o Senhor nos permitindo, é que vamos tratar mais pontualmente sobre este assunto. Mas aqui está. E o objetivo final, como já temos falado, já vimos os versículos 3 e 4 do capítulo 1, mostrou-nos de modo muito claro, né, que interpretando de outras formas, todo o objetivo das provações não é outro senão sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Essa é a realidade. Para que nós sejamos perfeitos, íntegros e nada deficientes. Ou seja, em você mesmo? Lógico que não. Em Cristo. Esta é a realidade. Ditas estas palavras, nós precisamos então avançar. Para entender que aquele segundo assunto, né, o motivo pelo qual
Tiago escreveu essa carta era lembrar aqueles irmãos. Então vamos novamente pôr os olhos nos versículos 17 e 18. 17 e 18, Tiago capítulo 1. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Primeira coisa que a gente deve verificar aqui, eu me detive um tempo nesse texto e fui ajudado por irmão, já vou dizer qual é. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. O que, de fato, Tiago, o Espírito Santo queria nos ensinar quando ele usa essa expressão Pai das luzes? E eu fui para lá, fui buscar, e a gente tem que sentar em ombros de irmãos que enxergaram mais longe. E eu encontrei um irmão chamado Campbell Morgan, que viveu no final do século XIX, início do século XX, um pregador, expositor da palavra em inglês, lá na capela de Westminster. E ele, então, faz uma observação muito interessante. Eu quero, então, trazer a contribuição desse irmão para todos nós aqui, do significado Pai das Luzes. Na realidade, ele fala que tem duas funções. Duas funções. A primeira função da expressão Pai das Luzes é uma atividade criacional de Deus. Atividade criacional de Deus. Significando que Deus povoou este universo, as bilhões e bilhões de galáxias e as bilhões e bilhões de estrelas existentes. Então, tudo isso, na realidade, é uma realidade criacional partindo do Pai das Luzes. Já vamos ver o texto. Porque, mediante essa colocação, nós devemos fazer uma pergunta. Mas como ele fez isso? Aí, podemos olhar um texto bem perto onde estamos aí nas Escrituras. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 3. Virem a página aí para trás. Capítulo 11, versículo 3. Vocês vão entender o modo pelo qual o Pai das Luzes, ele criou esse universo. 11, 3 de Hebreus. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Muito significativas para nós. Muito importante. O universo que nós conhecemos, ele foi formado pela palavra de Deus. De modo que, estou repetindo, que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E esse texto necessariamente nos remete para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1:1. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a palavra que aparece criou aí é uma palavra extremamente especial. Pois vocês podem olhar lá, a palavra bará significa criar a partir do nada. É o que está em Hebreus 11. Deus criou esse universo a partir do nada. Então a sua palavra tem um poder criacional. A nossa palavra, a palavra do homem, tem a palavra de comunicação. E muitas vezes uma comunicação que fere e mata as pessoas. Problema da língua lá do capítulo 3, em especial de Tiago. Nós não machucamos as pessoas? Machucamos. Então, o poder do homem, através da palavra, é um poder de comunicação, seja boa, seja ruim. Mas o poder da palavra vinda de Deus é um poder criacional. Ele cria as coisas a partir do nada. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Então, dizendo essas coisas, o que eu estou apresentando aos irmãos, segundo Campbell Morgan, que Pai das Luzes tem essa primeira função, essa atividade criacional, essa dádiva, esse dom perfeito procedeu de Deus, o Pai das Luzes, e ele utilizou para criar a sua palavra. Muito importante para nós. Agora, vocês já pensaram por que é apenas para pensar, não vamos conversar nesse assunto. Lá no versículo 1 já dito aqui para os irmãos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que ele particularizou, né? Ele criou todo esse universo e a terra. Não é interessante? Ele joga um farol ali na terra, não é? Sabe por quê? Porque a terra é a sala presidencial do Senhor. Por isso. É a sala presidencial do Senhor. Por isso que todo o foco está aqui. Mas nós sabemos o que nós estamos enfrentando.
o que o pecado fez, a ruína que ele trouxe. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas é a sala presidencial do rei. Isso é maravilhoso. Então, esta é a primeira função da aplicação Pai das luzes. Disse Deus, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Haja separação entre águas. E Deus foi fazendo pela expressão do poder da sua palavra. Isso é maravilhoso. Então a primeira função, Pai das luzes, penso que estamos compreendendo juntos, todos nós nos ombros de Campbell Morgan. Para mim faz muito sentido. Agora, a segunda função que é aplicada aqui para essa expressão Pai das luzes, tem a função de luz espiritual, produzir vida. Okay? A primeira ação criacional aqui é uma ação de luz espiritual produzindo vida. Aí o versículo 18, estamos agora em Tiago novamente, capítulo 1, versículo 18, já lido. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Insistimos na primeira função dessa expressão Pai das luzes, que a sua palavra tem a função criacional. Não é isso que acabamos de falar? Mas agora aqui nós vamos verificar algo mais avançado, mais elevado. Se tem a segunda função, que é a fonte de luz espiritual para produzir vida, aí devemos fazer a mesma pergunta, mas como que isso pode acontecer? Aí vamos para João 1,14. Deixem a Bíblia aberta aqui em Tiago, João 1,14. Para nós entendermos a segunda função do Pai das luzes. João 1,14. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A gente percebe agora que a palavra encarnou-se. O verbo eterno veio tabernacular, vestiu uma pele humana, excetuando o pecado, excetuando a queda. Jesus vestiu uma roupa como de qualquer ser humano. Então, a segunda função tem esta linda realidade, essa função espiritual de gerar vida, mas esta vida agora, essa dádiva, é a dádiva, vou avançar um pouco, do novo nascimento. Que Ele nos gerou pela palavra da verdade. Agora nós não fomos gerados pela palavra criacional de Deus, mas fomos gerados pela palavra encarnada, geracional de Deus. Estamos juntos? Então isso é extremamente importante. Essa é a boa dádiva e o dom perfeito. Voltando para Tiago. Irmãos e irmãs, a regeneração, o nascer de novo, o ser gerado de novo pela palavra, na realidade, é a mais poderosa, a mais miraculosa obra de Deus na nossa vida. Nós sabemos que foi pago um elevadíssimo preço para que nós fôssemos nascidos de novo, para que nós pudéssemos ser gerados novamente. Amados irmãos, a nossa condição era de perdidos. Não havia esperança para nós. Nós, segundo Isaías, diz assim, nós andávamos pelo nosso próprio caminho. Essa expressão, andar pelo próprio caminho, talvez seja o ápice de toda a queda. Quando o homem deixou a sua dependência de Deus e assumiu uma vida independente dele. Aqui é o ápice da queda. Depois nós vamos detalhar isso posteriormente, para entendermos essa realidade. O que nós estamos fazendo agora é mostrar que esse Pai das luzes, nessa segunda função, tem essa, vamos dizer assim, essa direção de produzir luz espiritual, vida espiritual a nós, através de que instrumento? A palavra, mas a palavra encarnada. A palavra encarnada. E, conforme nós vimos que fomos
Segundo o seu querer, fomos gerados pela palavra da verdade. Essa palavra da verdade é o Cristo encarnado. Porque se fosse diferente, o senhor poderia falar assim, haja salvação para Oswaldo. E Oswaldo nascia de novo, né? Haja salvação. Mas não é assim. Apesar de todo o poder da palavra de Deus falado. Mas o assunto do pecado é um assunto muito profundo. A palavra precisou encarnar-se. O Verbo eterno precisou deixar sua glória e vir a esse mundo tabernacular. E a própria palavra encarnada é que fez a obra perfeita naquela cruz. Que Senhor é esse que nós temos? Estava insistindo para os meus irmãos, nós estávamos perdidos sem esperança. Quando a Bíblia diz textos simples como este, né? Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Nós lemos tão rapidamente, mas o que é este império de trevas? Significa que eu e você, meu irmão e minha irmã, estávamos em caos, estávamos em total ruína, estávamos em total perdição. Não havia esperança para nós, éramos escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo. Essa era a nossa condição, e isso precisa estar muito bem claro no nosso coração. Tiago queria que aqueles irmãos soubessem, lembrassem da perfeita obra que Cristo realizou, até onde Ele foi. Para que nós pudéssemos ser livres dessa condição. Mas louvado seja Deus, porque o Pai das luzes nos olhou e nos considerou, e enviou o seu Filho de amor a este mundo para nos salvar. Amado irmão e irmã, Ele deixou o seu trono de glória. Como disse, Ele deixou os seus palácios de marfim, toda a adoração que Ele tinha, para vir nascer num curral. O primeiro ar que entrou nos pulmões do teu amado Senhor quando bebê foi um ar azedo. Tudo isso Ele fez por amor a você, por amor a mim. Que Senhor é este? Que Senhor é este? Ele não pensou em si mesmo, mas Ele pensou em você. Então nós precisamos tocar nesse assunto, nessa temática de maneira séria. Jamais iremos medir ou calcular o preço que Ele pagou para que nós fôssemos salvos. E conforme nós estamos vendo, e vai crescer esse assunto aqui agora, o nosso amado Senhor precisou ir para uma cruz. E ali entregar a sua vida por nós, indignos pecadores. Anteriormente a esta reunião, estávamos todos participando do partir do pão. A mesa estava no centro, nós estávamos todos ao redor. Aquela mesa que nós contemplamos aqui, é uma mesa que no seu silêncio fala-nos e fala muitas coisas. É a mesa do amor, é a mesa da misericórdia, é a mesa da graça, é a mesa da justiça, é a mesa da comunhão, é a mesa do perdão, é a mesa da reconciliação. Vocês não perceberam, mas tinha um painel brilhando dizendo assim, vejam só até onde eu fui para manifestar o meu amor por vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Aqui está o meu corpo representado nesse pão e esse cálice mostrando o meu sangue. É isso que a mesa fala. Então, esse Senhor maravilhoso fez essa obra por nós, essa gloriosa obra. Deixa eu levantar algumas perguntas para todos nós. Por quê? Por que o Senhor Jesus precisou sofrer tanto? Por que Ele escolheu o caminho de ser desprezado? Por que Ele escolheu o caminho de ser rejeitado? Por que Ele escolheu o caminho de ser abandonado pelo próprio Pai? Por quê? Há pouco eu levantei aquela questão, né? Por que Ele não disse, né, para qualquer um de nós, haja salvação, e a salvação como que instantânea viesse? Não, porque o pecado é algo extremamente sério. Já temos falado, insistido aos irmãos que Ele veio a este mundo por amor a cada um de nós. Temos insistido também e dito a vocês que Ele foi às últimas consequências e pagou um elevadíssimo preço para que nós pudéssemos ser salvos.
Deixo ser redundante na minha pergunta aqui. Por que ele precisou padecer tanto, irmãos? Resposta: por causa da seriedade do pecado do Thomas. Por causa da seriedade do meu pecado. Ele precisou ir às últimas consequências. Eu creio que eu posso falar aqui por causa da seriedade do pecado de cada um de vocês. Pecado de imundícia, pecado de adultério, pecado de prostituição, pecado de engano, pecado de mentira, pecado de falta de perdão. Foi por isso que ele padeceu tanto. Não haveria esperança para nós, se Jesus então não dispusesse a vir a este mundo, a palavra sendo encarnada Ele mesmo, e padecesse o que padeceu, não haveria esperança para nós. Quero ampliar esse assunto. O pecado do homem é algo extremamente sério, mais sério do que eu consigo mesmo expressar para os meus irmãos. Por quê? Porque ele não afetou somente o homem. O pecado afetou toda a criação. O pecado afetou todo o universo. O pecado afetou o próprio Deus. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então o pecado não foi algo que afetou apenas aquele que pecou. Como que nós podemos compreender isso? Vocês sabem que a própria criação geme dores de parto. Isso é pecado. Por que os animais se tornaram ferozes? Isso é pecado. Por que o universo está sofrendo a força da lei da entropia? Ele está morrendo a cada dia, porque é o pecado. Por que nós morremos? É o pecado. Por incrível que pareça, uma criança que acabou de nascer lá no hospital, linda criança, ela não nasceu para viver, nasceu para morrer. Que coisa mais maluca. É o pecado presente no mundo. E como que nós daríamos conta disso? E como que nós podemos ser livres disso? Como entender esse afetar do pecado em todas essas esferas? Pegue em Colossenses 1, verso 20, por favor. Eu vou ler, fazer uma pequena observação e posteriormente penso que devo voltar para fazer uma colocação. Colossenses 1, 20 e 21 na realidade. Olha só o que está escrito aqui concernente à obra de Cristo Jesus. E que, havendo feito a paz, o Senhor, pelo, veja bem, sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se, preste muito bem atenção que está escrito aqui, consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E aí entra o versículo 21, aí entra nós, e a vós outros que outrora eram inimigos, eras estranhos, inimigos do entendimento pelas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Vocês perceberam a obra, a extensão da obra salvífica? Que o sangue da cruz do Senhor que foi derramado no Calvário, foi uma obra que atingiu o cosmos. As coisas da terra, as coisas do céu e também vocês. Percebam a extensão da obra da redenção, até onde Cristo foi. Vocês entendem a seriedade do pecado? Então vamos guardar isso no coração por enquanto. Possivelmente devo voltar aqui depois para fazer uma outra observação. Mas agora eu gostaria de dar um passo a mais nesse assunto e considerar um outro versículo da palavra de Deus que está em Efésios capítulo 2. Efésios. Enquanto vocês chegam lá, o que nós estamos fazendo? Nós passamos um bisturi no versículo 18 de Tiago 1. E ao abrir o versículo 18, nós estamos descobrindo o que significa ser gerado de novo pela palavra de Deus, para que nós nos tornemos primícias de suas criaturas. Simplesmente isso estamos fazendo. É descortinando um pouco mais daquilo que estava no coração de Tiago, mostrando àqueles irmãos, olha, vocês se lembrem da obra poderosa da salvação. Então, Efésios 2:1
Eu vou ler todo o versículo, é um versículo curto, e vamos nos deter na parte final do verso. Ele vos deu vida, essa é a parte positiva. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Deixemos a parte positiva, por enquanto, ao lado. Mas pensemos em duas palavras que de maneira proposital o Espírito Santo deixou aqui. Mortos em vossos delitos e pecados. Por que será que o Espírito Santo colocou essas duas palavras e de maneira, assim, próximas uma da outra? O que significa isso? Primeiro nós precisamos analisar essa palavra delitos, que é a mesma coisa que ofensas, que é a mesma coisa que uma outra palavra pode ser traduzida, transgressões. Então, delitos pode ser ofensas ou transgressões. Tem lá a palavra, você é um bom pesquisador do grego, vai lá buscar depois. O que significa, então, um delito? Significa quebrar uma lei promulgada. O que é um delito? É quando você quebra uma lei promulgada. Muito importante para nós. Ao transgredir, o homem ofendeu, 2 pontos. O homem ofendeu a Deus. O homem desonrou a palavra de Deus. O homem violou a lei. O homem desprezou a justiça de Deus e o homem manchou a santidade de Deus. Vejam a seriedade do pecado, tudo isso ao entorno da palavra delitos. Então não é uma situação que o pecado afetou apenas o homem. Ele afetou todo esse universo, afetou a Deus diretamente, afetou a sua lei, desonrou a sua palavra, violou, desprezou a justiça, manchou a santidade de Deus. Esta é a realidade. E isto é muito sério, amados irmãos. Extremamente sério. Vocês entenderam que o pecado envolveu a queda, envolveu muito mais do que a queda pessoal daquele homem. E isso tem o quê? Tem uma consequência, lógico. Se é delito, se é ofensa, se é transgressão, não é algo que afetou apenas a mim, afetou alguém que eu tenho diante de mim como superior, e eu vou dar conta diante dele. Isso significa, eu vou adiantar uma frase para vocês e depois vou dar o texto. Significa que essa transgressão, essa ofensa, esse delito, atraiu o juízo de Deus para o homem. Lógico. Se eu ofendi ao Deus Todo-Poderoso, eu quebrei o seu princípio, quebrei a sua lei, lógico, eu tenho as consequências dessa quebra. Eu atraí o juízo de Deus para mim. O homem atraiu o juízo de Deus para ele. Vamos pegar um texto, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Eu falei 5:12, não, 5:18, perdão. 5:18. Olha só o texto aqui. Pois assim como por uma só ofensa, ou transgressão, ou delito, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim, vou ler o lado positivo, não o nosso assunto agora. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Mas veja a primeira parte. Versículo 18. Assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens. Vocês entenderam que a transgressão do homem, o delito do homem, atraiu para ele o juízo? É isso que nós vemos aqui. Claro isso. Mas esse juízo tem um desdobramento. De que forma então Deus vai aplicar esse juízo? A Bíblia nos responde. João 3:36. João 3, versículo 36. Responde-nos como que Deus aplicará o seu juízo. João 3:36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entenderam o que está acontecendo aqui? O que nós estamos mostrando aos irmãos?
Está claro para nós? Estamos analisando Efésios 2, versículo 1, a parte inicial parte B do texto, né? O que significa estar mortos em delitos e pecados. Em delitos já vimos que tem toda esta complicação. Essa transgressão trouxe um peso sobre ele, atraiu juízo sobre o homem, e esse juízo será demonstrado através de um derramar da taça da ira de Deus sobre esse homem. Essa é a condição. Vocês percebem a seriedade do pecado? E nós temos coragem de brincar com o pecado? Mas agora vamos ainda falar alguma coisinha sobre essa primeira palavrinha, lendo 1 João 3, versículo 4. Hoje estou fazendo vocês trabalhar um pouco na Bíblia aí. 1 João 3, versículo 4. E é lógico, isso aqui vai ser um pensamento lógico daquilo que nós estamos apresentando aos irmãos. Repetindo 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Talvez uma outra versão vai dizer diferente, né? O pecado é rebeldia. Mas aqui a ideia é todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então ele mostra-nos que a questão do homem na sua realidade de pecado, ele é um transgressor, simples assim. Nós nascemos transgressores. Nós nascemos em delitos. Esse pecado só afetou a mim? Não afetou. Afetou toda a criação, afetou a Deus, afetou a sua lei, a sua justiça, a sua santidade, a sua graça. Afetou tudo. E qual é o resultado disso? Nós atraímos o juízo e atraímos a ira de Deus sobre nós. Olha a seriedade do pecado. Não preciso ir lá, mas lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz lá uma parte do texto: a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a sentença. Há uma sentença exposta. A coisa mais certa é que isso irá se cumprir. A alma que pecar, essa morrerá. Nos tornamos, uma outra coisa que eu posso dizer dentro desse contexto da palavra inicial sendo aqui um pouco analisada, a palavra delitos, é que nós nos tornamos inimigos de Deus. Tem vários textos, né? Quando nós éramos inimigos de Deus. Então nós somos inimigos de Deus. Vocês percebem a seriedade do pecado? E como vamos lidar com isso? Sendo bonzinho com Deus? Fazendo obras para Ele? Não tem jeito, irmãos. A coisa é mais séria do que isso. É muito séria. Então, voltando a Efésios 2:1, vou lembrar para vocês, né? Ele vos deu vida, ok, tudo bem. Estando vós mortos em delitos, já vimos um pouco do significado disso, mas diz também, e pecados. Por quê? Aí o pecado ali, o famoso hamartia, é errar o alvo. Você pega uma flecha, tchum, vai lá no que. Aí você mira, pum. Nós somos flechas tortas. O pecado, como na segunda colocação que o Espírito Santo deu ali a Paulo, significa que nós somos flechas tortas. Errar o alvo é errar o alvo da vida. Agora você vai anotar uma frase que eu vou dizer para vocês entenderem o que significa essa palavra pecados aí, ou esse hamartia. Significa que você nunca será o que você deveria ser. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. Como pecadores, nós nunca seremos o que deveríamos ser. Nunca seremos o que deveríamos ser. Isto é importante para nós. Importante para nós. Todos nós erramos o alvo. Então, além de transgressores, nós somos flecha torta. Vocês entendem a seriedade do pecado? Além de transgressores que somos flecha torta. E como transgressores, como pecadores, estamos debaixo do juízo de Deus. Estamos debaixo da sua ira. Não é sério isso, irmãos?
Então, quando a gente faz a dissecação do versículo 18 do capítulo 1 de Tiago, quando ele fala, ele vos gerou de novo pela palavra de Deus para que fôssemos como que primícia de suas criaturas. Está tudo isso incluído ali. Por isso que Tiago está dizendo, eu quero lembrar vocês da grandiosa obra de salvação que Cristo realizou por vocês naquela cruz. Então está claro para nós. O homem é um transgressor. Ele está debaixo do juízo de Deus. Ele é uma flecha torta. Essa é a nossa condição. Para onde vamos? Há um Deus irado contra nós. E de maneira justa, porque nós ferimos a Ele. E há uma realidade intrínseca em nós que nós nunca seremos o que deveríamos ser. Flechas tortas é o que somos. Isso é o que significa ser pecador. Então, tem o porquê nós olharmos para aquele texto e ver essa colocação muito particular que Paulo recebeu do Espírito ali, delitos e pecados. Agora, precisamos levantar alguma pergunta importante. Como Deus iria tratar com esse caos? Como Deus poderia tratar a respeito desse assunto tão terrível que afetou todo esse universo, afetou a Ele mesmo? Como Ele ia tratar? Daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer, afetou a Deus. João 3,16, precisamos ir lá não, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a primeira reação de Deus diante de um caos, foi Ele expressar um genuíno e profundo e incondicional amor pelo pecador. Que coisa impressionante. Ele deu o seu dom inefável. Ele deu o seu maior presente. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Agora, Deus deu o seu Filho, mas o Filho consentiu em vir a este mundo. Ele desejou vir a este mundo. Vamos ver qual foi então a reação, ou melhor, a ação de Cristo na cruz para tratar desse caos. Porque nós não teríamos condição alguma de fazer qualquer ato para sairmos dessa condição de transgressores e de sermos flechas tortas. Jamais. Havia uma condenação estabelecida. Um juízo justo sobre nós, uma ira que deveria recair sobre nós de maneira perfeita. Se todos nós fôssemos lançados para o inferno, não haveria nenhuma injustiça de Deus. Nada. 1 Pedro, vamos ver aí o primeiro movimento do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, primeiro movimento do Senhor Jesus em relação ao tratamento desse caos que nós nos encontramos. 1 Pedro 2, verso 24. Olha só. Carregando Ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Preste bem atenção aqui. Jesus pecou, irmãos? Não, né? Não pecou. Mas o que Ele fez? Ele carregou Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Isso é impressionante. Isso precisa mexer conosco. Antes de fazer as observações necessárias, eu quero acrescentar pelo menos mais 2 versos ou 3 versos sobre isso que está acontecendo do movimento de Deus através do seu Filho para sairmos desse estado de caos, de transgressores e de flechas tortas. Vamos pegar aqui um outro texto. Vamos pegar o mais próximo, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, verso 25. É o último verso do capítulo 4 do livro de Romanos. Olha só. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por que ele foi entregue? Por causa das nossas transgressões. Lembre-se disso. Quando o homem pecou, ele atraiu o juízo de Deus sobre ele. Não foi isso que falamos? Atraiu. Porque o homem pecou, o homem transgrediu. Mas de repente nós estamos olhando aqui um movimento onde faz com que a gente pense. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Vocês estão conseguindo enxergar? Jesus carregou no seu corpo, lá no madeiro, os nossos pecados. Todo pecador é um transgressor, todo transgressor é um pecador. E aqui mostra de modo claro para nós que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, porque nós jamais conseguiríamos sair dessa realidade. Vocês conseguem entender o passo a passo do amor do Senhor? Que Senhor é esse? Vamos para o livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vamos ler 2 versículos aqui. Isaías 53, inicialmente o verso 5. E aqui nós temos a descrição, 700 anos antes de todo esse episódio se consumar, nós temos quase que uma leitura descritiva de tudo que aconteceu na cruz. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmão, irmã, a Bíblia está dizendo que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha o que está acontecendo aqui. Nesse mesmo capítulo, agora, o versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vocês estão montando aí na mente, no coração de vocês, todo esse acontecimento. Quando analisamos a palavra delitos, ou ofensas, ou transgressões, nós percebemos que o peso dessa realidade, dessa atitude, desse ato, foi atrair para o homem o juízo e a ira. Está claro para nós. Mas nós vimos então, seguidamente, como que Deus poderia tratar desse caos. Aí entra o seu amor enviando o seu filho. Entra o seu filho, ele mesmo desejando carregar sobre o seu santo corpo no madeiro, lá naquela cruz, os nossos pecados. Aí vimos vários textos que nos mostram que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Que coisa impressionante. O que exatamente isso significa para nós? Aí vamos lá, novamente voltar àquele pensamento de 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo sobre o seu corpo, lá no madeiro, os nossos pecados. O que significa? Jesus está de mãos abertas, pregados naquela cruz. Significa que ele está dizendo o seguinte para o seu Pai. Pai, trata-me como o Senhor iria tratar a cada um dos irmãos. Trata-me como o Senhor iria tratar a Claire. Trata-me como o Senhor iria tratar a Regina. Trata-me como o Senhor iria tratar o Osvaldo. Trata-me como o Senhor iria tratar. Sabe o que significa isso, meu irmão? Algo extremamente impressionante. Antes de dizer o que significa, Deus, o Pai, ouviu a oração do seu Filho. Ele deslocou o juízo que deveria cair sobre todos nós, sobre o seu Filho. Isso que está acontecendo aqui. Nessa expressão que eu usei, trata-me como tu tratarias aquela pessoa, trata-me. Isso está acontecendo aqui. Deus está deslocando o juízo do homem para ser colocado sobre o seu Filho. Estamos juntos? Olha o que aconteceu na cruz. Que amor é esse? Não haveria esperança para nós, irmãos. Nós estaríamos eternamente perdidos.
Mas o Senhor, na sua infinita graça, naquela mãos estendidas, ele falou: trata-me como tu tratarias o Helder. O Helder merecia o juízo, a ira. Trata-me como tratarias o Sidney. Porque eles merecem o juízo, mas trata-me. Isso é deslocamento de juízo. Não é uma coisa impressionante que aconteceu no Calvário? É algo maravilhoso. Deus ouviu a oração do seu filho. Acho que nem precisa abrir. Mas Mateus 27, 45 e 46. E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a face da terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha isso aqui. 6 horas, o Senhor Jesus ficou pendurado naquele madeiro. Por 3 horas, trevas sobre toda a terra. Você já imaginou isso? As trevas vieram sobre toda a terra. Você pergunta, mas por quê? Sabe por quê, minha irmã? Porque os meus pecados, as minhas transgressões foram colocadas sobre Jesus. E ali aconteceram coisas incríveis. Por que ele suportou e padeceu todas aquelas trevas que poderiam ser apalpadas? Para que nós fôssemos levados para a luz. Por que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único e é o único lugar na Bíblia onde Jesus chama o seu Pai de Deus. É o único lugar. E em todos os outros âmbitos sempre lhe chamou de Pai. Mas ali não. Deus meu. Por quê? Porque os meus pecados, o pecado do irmão, da irmã, os nossos pecados foram colocados sobre ele. E Deus, o Pai, não pode ter comunhão com o pecado. Ali na cruz, nas trevas, o Pai virou a face para o seu filho. É isso que aconteceu lá. Vocês percebem a seriedade do pecado? É muito sério. É muito sério até onde o Senhor foi para nos resgatar. Até onde foi? Ele fez um clamor de órfão lá, não foi? Deus meu, não chamou de papai. Deus meu, é um órfão clamando. Ele fez um clamor de órfão para que você pudesse chamar Deus de Pai. Hoje você pode chamar Deus de Pai. Lá no capítulo 20 de João, quando Maria Madalena está ali no túmulo, Jesus falou assim: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai, dize aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Hoje você pode chamar Deus de Pai, porque Jesus enfrentou o que enfrentou. Entende o valor da obra da salvação? Certo irmão que com certeza ele estava sem sapatos no seu coração, sem chinelos em seus pés. Estava prostrado, analisando esse texto de Mateus 27. Ele disse que aquelas trevas foram tão densas, que os pássaros não cantaram. Os animais não emitiram nenhum som. O mar não quebrou as suas ondas. O teu amado Senhor estava sozinho naquela cruz. Nem o Pai estava com ele. Por amor a você, por amor a mim. Você conhece um Senhor mais lindo do que esse? E até quando vamos brincar com o nosso pecado? Quem brinca com o pecado está beijando os cravos que foram usados para pregar Cristo naquela cruz. Que Senhor é esse? Até quando vamos viver esse cristianismo pato? Já viram falar cristianismo pato? Que o pato anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. Cristãos mais ou menos. É só um cristão pato. Nunca cresce. Nunca sai do lugar. É sempre a mesma coisa. Olha a obra de Cristo, gente. Olha o que Cristo fez por você naquela cruz. Até quando você não irá se posicionar? Essa é a grande questão.
Há dois atributos, irmãos, divinos, que não podem ser aplicados de maneira concomitante a uma mesma pessoa, que seria o atributo de justiça e misericórdia. Se Deus irá exercer a sua justiça sobre mim, logo Ele deve derramar o seu juízo sobre mim e a ira sobre mim. Correto? Perfeito. Mas se Ele for derramar a sua misericórdia sobre mim, Ele vai me tratar de maneira como eu não mereço ser tratado. Então, justiça e misericórdia não cabem à mesma pessoa. Aí você entende a cruz. Pai, sobre mim a tua justiça, derrama a tua ira, o teu juízo. Sobre cada um de vocês, a misericórdia e graça. Isso é o que o Senhor Jesus fez por você naquela cruz. Bifurca-se esses atributos na cruz. Esse é o teu Senhor. Esse é teu amado Senhor, que fez essa obra tão maravilhosa por você naquela cruz. Como não colocar a boca no pó? Como não adorar esse Senhor tão maravilhoso? Como? Vocês entendem então o deslocamento do juízo? Sobre o teu amado Senhor, toda a taça da ira foi derramada. E ela foi derramada para que você e eu pudéssemos participar hoje da taça da comunhão que nós participamos. Ele bebeu a taça da ira e você participou da taça da comunhão. Isso é que o Senhor Jesus fez por você. Lembra que eu falei de Colossenses, capítulo 1? Quero voltar lá. Fazer apenas uma observação. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Nós tínhamos feito a leitura 20 e 21. Mas aqui eu expus para os irmãos o alcance da obra da cruz, que não foi apenas um alcance para a salvação do homem, mas foi um alcance cósmico. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Vocês perceberam aqui uma coisa que insistentemente estou falando, né? Que o pecado afetou todo esse universo. É uma situação cósmica. Porém, depois dessa gloriosa obra, se você pudesse fatiar esse universo, que tem mais de 90 bilhões de anos-luz de tamanho, se você conseguisse fatiar em centímetro quadrado, e você conseguisse pegar esse centímetro quadrado, pegar uma lupa bem forte, sabe o que você leria lá? Isto é meu, assinado Jesus Cristo. Isto é meu, assinado Jesus Cristo. Tudo é dele. Esse universo gravita em torno de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Um grande teólogo e também foi um grande estadista holandês chamado Abraham Kuyper. Final do século XIX, início do século XX, ele disse a seguinte frase: não existe nenhum único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre o qual Cristo Jesus, que é Senhor e soberano sobre todas as coisas, não clame, é meu. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre o qual Cristo Jesus, que é Senhor e soberano sobre tudo e todos, não clame, é meu. Este é o teu Senhor. Este é o teu Senhor. Então, que obra gloriosa é esta? Que obra gloriosa é esta? O Senhor realizou esta obra tão especial para nós naquela cruz. Vimos com clareza que na cruz Deus é totalmente justo, porque a sua palavra é cumprida. O seu filho, de fato, sofreu o juízo e bebeu até a última gota daquele cálice de ira. E sobre nós repousa a plena misericórdia. Isso é graça sobre graça. Você recebeu esse Senhor no teu coração? Você tem certeza que você já se rendeu a esse Senhor tão glorioso? Que Senhor maravilhoso é este? João capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Por que não entra em juízo? Porque ele atraiu o juízo que deveria cair sobre nós. Este é o teu Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê verdadeiramente que Jesus Cristo morreu naquela cruz para salvar o homem da sua transgressão, tem a vida eterna, é o que está escrito aqui. Então vocês entendem agora o que Tiago está querendo nos ajudar. Ele está lembrando aqueles irmãos para que eles tivessem um motivo de toda alegria passar por várias provações. O objetivo é que eles fossem conformados à imagem de Cristo, fossem para um caminho de maturidade. Aí fala assim, mas agora vejam só, lembrem dessa obra. O versículo 18 em modo especial. Fomos gerados de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Tão grande salvação esta. Lembrando daquilo que o autor de Hebreus fala no capítulo 2, do seu livro, penso no versículo 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, que foi anunciada primeiramente pelo Senhor, e depois por todos os apóstolos. Como? É uma tão grande salvação, que Cristo realizou por nós. Agora, irmãos e irmãs, quando nós ouvimos a palavra da salvação, então, há dois caminhos em corações. Muitos corações ouvem, acham interessante, mas não se posicionam. Sabe o que acontece com essas pessoas que não se posicionam? Um pequeno véu, uma pequena camada de endurecimento começa a colocar sobre o coração. Aí você vai de novo ouvir aquela palavra, aquele outro irmão, um testemunho. Aí você ouve, puxa, interessante, mas você continua na vida do seu pecado. Mais uma camada de um véu começa a cobrir o teu coração. E assim sucessivamente, até que você fica endurecido, cauterizado. Deus não vai desistir de você. Mas Ele pode promover situações em sua vida que não precisariam ser promovidas. Hoje é o dia aceitável da salvação. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi naquele dia da rebelião. Esse é o ponto. Então vocês entendem, quando nós fazemos essa abordagem, dessa primeira sessão, do grande valor, da importância dessa salvação tão gloriosa de Cristo. A pergunta é, você tem certeza que nasceu de novo? Você tem certeza que participou dessa obra? Perceba o que o Senhor Jesus fez por você. Ele atraiu o juízo que deveria recair sobre você e sobre mim. Esse é o ponto. E Ele estendeu a obra da cruz. Sabe o que é? É o tapete vermelho do céu até os teus pés, para que você chegue ao trono da graça pela obra do Calvário. Isso é. Esse é o ponto. Na introdução, eu disse aos meus irmãos que Tiago, então, nos ajuda a entender um pouco a respeito dessa gloriosa salvação. Com a ajuda do Senhor, então, no outro momento, na outra sessão, nós vamos estar ampliando esse pensamento. Voltem para Tiago, por gentileza, no capítulo 1, para que nós possamos discernir algumas coisas que vamos encontrar pela frente aqui. Capítulo 1, versículo 19 a 21, já lidos, mas eu quero novamente notificar aos irmãos. Tiago 1, 19 a 21. E isso que eu vou estar falando, vamos tratar na outra sessão. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que isto significa? Acabamos de falar de uma gloriosa salvação. Vimos até onde Cristo foi para que fôssemos salvos. De repente, Tiago, então, ao embalar o seu assunto, ele começa a mostrar palavras de exortação para nós. Mas fala que nós devemos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade.
Como assim? Como que vamos entender isto? Olha a tão grande obra que nós acabamos de fato, tocar e mesmo recebê-la. Como que eu posso entender que isso é possível? Impureza e acúmulo de maldade é o que nós precisamos entender na outra sessão. Nós vamos entender a tão grande salvação. A grande salvação, como eu falei, ela tem um alcance, uma esfera cósmica. Mas no que concerne ao homem, essa tão grande salvação, ela precisa ser tratada na medida da constituição humana. O homem é um ser tripartido: espírito, alma e corpo. E a queda afetou todas essas três esferas e, consequentemente, a obra da salvação precisa afetar essas três esferas. Nós falamos nessa manhã da primeira esfera que foi afetada, que foi o nosso espírito que estava morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então ganhamos vida pela obra do novo nascimento. Mas agora nós precisamos entender como que essas outras duas esferas da salvação pode ser compreendida por nós e experimentada por nós. É isso que, permitindo o Senhor, na outra sessão vamos estar trabalhando com os irmãos. Então, que o Senhor verdadeiramente continue a falar no nosso coração. Que Ele continue a trazer a sua palavra, a nos desafiar, para que a palavra ganhe mais e mais a cada um de nós. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos muitas graças. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Não haveria esperança para qualquer um de nós. Éramos sim transgressores e pecadores. Senhor, muito obrigado, pois por causa de um amor que nunca iremos compreender, o Senhor enviou o seu próprio Filho a este mundo para morrer por nós naquela cruz, como indignos pecadores que somos. Nós dizemos nesta manhã, muito obrigado, pois fomos gerados de novo pela bendita palavra encarnada de Deus, pelo bendito Verbo eterno. Nós te damos muitas graças, que a tua palavra encontre corações abertos para receber a boa semente, e ela venha a frutificar e produzir aqueles frutos que tu desejas. É o que nós te pedimos, no precioso nome do nosso amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Até mais.